Em nosso estudo de hoje é a lição 20 do livro O Essencial e tem por título Provas. Aceita os instrumentos das provas que te apuram. Toda renovação traz a dor onde surja. Que seria da pedra sem toques de martelo? Sem massacres do trigo não teríamos pão. Nos teus dias de crise, sofre com paciência. Tolerância nas provas é degrau para Deus. Uma surpresa que a gente tem quando a gente vai estudar a doutrina espírita é que a gente vai encontrar um capítulo no Livro dos Espíritos que vem falar da escolha das provas e vem trazer a seguinte informação para a gente, que antes da gente vir para cá, para a carne, antes de haver a concepção, o ato sexual, né, do espermatozoide chegar no óvulo, e quando o espermatozoide chega no óvulo, o espírito ele se liga a esse óvulo e o óvulo começa a se formar feto e esse espírito vai se preparando para reencarnar. Mas antes dessa encarnação acontecer, existe uma programação ainda no plano espiritual do gênero de provas que essa pessoa vai passar. E dizem lá no Livro dos Espíritos que quando o espírito ainda está próximo da infância, está na infância ainda, ele não tem condição ainda de escolher, o pai escolhe para ele. Mas que vai chegando um momento em que a gente começa a barganhar, a gente começa também a fazer igual nossos filhos também fazem, quando no primeiro momento quem escolhe a escola somos nós, mas passado alguns anos eles começam a querer mudar de escola, querer ir para outro lugar, mas quem vai decidir vai ser nós pais, né? Seremos nós os pais. Assim também é com relação a Deus. Quem vai decidir vai ser o pai. E depois a gente recebe a informação de que aqui na Terra muitos de nós a gente escolheu exatamente o que ia passar. Como assim escolheu? A gente chega no plano espiritual, a gente vai ter uma visão do quanto a gente já progrediu, do quanto a gente precisa progredir, quais estão sendo nossos maiores obstáculos, e a gente começa a fazer programações e muitas das vezes até previamente com preparação para esse gênero de prova. Uma vez a gente recebeu a informação da esposa do Leopoldo Machado. Leopoldo Machado é o patrono da nossa casa, e ele foi casado com Marília Barbosa, e que o espírito Marília Barbosa estaria no plano espiritual numa colônia estudando como ser mãe. Olha só que coisa interessante. Os espíritos se preparando para quando vir na Terra serem mães. A gente escolhe esse gênero de prova. Quando a gente escolhe o gênero de prova, é um grande desafio nosso, enquanto a gente está aqui encarnado, a gente entender qual é o gênero de prova que a gente está passando, porque a gente tem esquecimento do passado, a gente não lembra do que foi acordado lá do outro lado, né? Aí quando a gente chega assim, eu quero identificar o que eu estou sendo provado, ou aonde eu estou espiando, porque aqui é um mundo de expiações e provas. E a partir daí, a gente começar a buscar, vamos colocar assim, a média para a gente ser aprovado. E a gente insiste nessa informação, porque essa informação é interessante, porque às vezes é cobrado da gente perfeição. E não existe perfeição aqui na Terra. Não chegamos aqui perfeitos e não partiremos daqui perfeitos ainda. Ainda tem uma longa jornada pela frente. Mas a gente está vivendo uma provinha, uma prova dentre várias. E a gente está conseguindo manter uma média, a gente não precisa do 10 para ser aprovado. Essa é que é a informação interessante. E mais ainda, mais uma vez a gente vai repetir. Quem está tirando 10 na sua aprovação, na verdade, não conseguiu identificar ainda qual é a prova real que está vivendo e está repetindo prova de encarnação passada, porque se ele já está tirando 10 é porque ele já conquistou isso anteriormente. A gente parte do princípio que todo mundo lá atrás, na origem, era simples e ignorante, não tinha inteligência nenhuma nem moralidade nenhuma. O que a gente tem, a gente adquiriu, foi com o esforço mesmo, foi com a própria experiência. E não, como sugeriu o autor do filme Matrix, né, pedindo para fazer download. Faz download aí para eu ter preparo físico, para eu ter conhecimento de matemática, e de repente alguém vai lá, pega um pendrive e instala na nossa mente. Não é, definitivamente não é assim que as coisas acontecem. São provas que a gente vai viver. Quando a gente tem essa informação,
a gente já fica até arriscando de vez em quando pensar assim, né? Se eu puder programar o próximo gênero meu de provas, qual vai ser a prova que eu escolheria? O que eu faria? Aonde eu ia pedir para poder estar encarnando e poder estar tendo a oportunidade? Pelo menos o requerimento aí a gente poderia fazer. Se ia ser deferido ou não é uma outra coisa, mas a gente já poderia ter a ousadia de fazer os pedidos. Mas enfim, quando chega aqui na Terra, que a gente vai sentir a prova mesmo de verdade, ela vai tirar a gente da zona de conforto, e tudo que tira a gente da zona de conforto, de alguma maneira, provoca um constrangimento, provoca dor. E a gente sente aquela dor no início, mas daqui a pouco acostuma e daqui a pouco aprende a tirar até o proveito disso, e daqui a pouco deixa de ser dor. Então olha a lição que ela vem falar para a gente hoje. Ela começa falando assim, aceita os instrumentos das provas que te apuram. E quando ele está falando de instrumentos, né, tem um momento que ele vai falar o que seria da pedra sem o toque do martelo, ou do pão sem massacrar o trigo. E a gente tem alguns instrumentos que vão acabar, por exemplo, com a nossa vaidade. E para hora de acabar com a nossa vaidade, a gente vai passar por situações que vão procurar humilhar a gente mesmo, para acabar com a vaidade. Vão procurar desenvolver a paciência na gente, para isso vai ter gente que vai tirar a nossa paciência mesmo. Se a gente quer tratar a cólera, a raiva que a gente tem, não vai ter jeito para tratar, vai ter que alguém fazer a raiva na gente, provocar a gente, até que a gente consiga descobrir o mal que eu estou fazendo a mim mesmo, ao meu corpo e a mim mesmo enquanto espírito, quais são as consequências se eu continuar assim quando eu voltar para o outro lado. E eu vou ter que aprender a desenvolver a mansuetude, ser manso e pacífico, como diz no Evangelho. Mas para passar pelas provas, a gente precisa, no primeiro lugar, identificar o que eu estou passando, em que eu estou sendo testado e procurar fazer da melhor maneira possível. Agora, o Emmanuel escreve aqui, toda renovação traz a dor, onde surge. Os exemplos mais simples. Organização da casa. Eu vou ter que arrumar a casa. Eu preferia ficar deitado assistindo televisão. Então vai doer, vai incomodar, vai te tirar da zona de conforto, você tem que levantar e pegar uma vassoura para fazer a faxina da casa, lavar a louça, por exemplo. Mas depois você descobre o prazer daquilo, quando você vê tudo arrumadinho, fala, fui eu que arrumei do meu jeito. E é por isso que muitas das vezes, né, não é pela falta de amor ao pai e à mãe, não, mas a gente sai de casa e quando a gente constrói a nossa própria casa, a gente tem dificuldade depois de voltar para a casa dos pais, se alguma coisa der errado no casamento, porque agora eu aprendi a arrumar as coisas do meu jeito, administrar do meu jeito, ter a minha autonomia. Então, o Emmanuel, depois de fazer essa comparação simples, mas profunda, ele fala para a gente, nos teus dias de crise, sofre com paciência. E o que vai desenvolver na gente a paciência é a gente questionar mesmo, através das nossas orações principalmente, por que eu estou passando por isso? O que isso tem para me ensinar? E como eu começo a fazer essas interrogações, as respostas vão começar a chegar, e junto com as respostas, até essa paciência, essa tolerância, porque termina a lição dizendo, a tolerância nas provas é degrau para Deus. Então a gente tem algumas alternativas, né? A gente pode ficar blasfemando, reclamando, não aproveitar o que o gênero de prova tem para nos ensinar, e daqui a pouco retornar no plano espiritual e ver que ficou tudo por fazer ainda, que eu não preciso nem me submeter à mesma prova logo em seguida, não, mas essa prova vai ficar pendente. Vai ter um momento que para poder progredir eu vou ter que passar por essa prova de novo. Então algumas vezes até é estratégico, olha, terminei de falhar, estou cansado, deixa eu ver uma outra. E daqui a pouco eu já fico imaginando, já que a gente tem condições de programar e de pedir para os espíritos, então é claro que a gente deve poder, né, negociar de vez em quando. Quando chega na expiação, não. A expiação é você sofrer as consequências da violação à lei de Deus. Você tem que sofrer aquilo para você não errar mais, porque é só quando a gente sente na pele que a gente não faz mais com os outros. Mas com a prova não, a prova acaba sendo mais branda do que a expiação de regra, né? Regra quase que absoluta. Então a gente procura, né, tolerância nas provas para entender que elas são degraus para Deus. A gente vai sendo aprovado, vamos para novas e cada vez mais a gente vai buscando essa perfeição até chegar
ao ponto de Jesus e desses grandes cristos que existem no universo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.